Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos, ok? Nós paramos na sétima parte, nessa questão 307, ok? A pergunta anterior foi: o espírito entrever a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? E a resposta foi: certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Ok? Então vamos lá. Pergunta 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tem diante dos olhos? Resposta: de uma e outra maneira. Todos os atos de que tenha interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te pareçam importantes. É que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Vocês estão vendo? Então, muitas vezes o espírito está do outro lado, ele se esquece de muita coisa importante, que a gente acha que é importante, né? Desculpe. Ele se esquece de muitas coisas, não estão dando a menor importância para certos fatos, pessoas, conhecidos, etc. Está mais preocupada com as coisas que lhe interessam de fato na sua melhora, né? no seu crescimento moral. Vamos lá, pergunta 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Da mesma forma, gente, que o espírito vai se preocupar com aquilo que mais lhe importa. Para que ele vai querer saber das primeiras encarnações? É como nós aqui, seres humanos, que nos interessa saber, tentar se lembrar de quando nós éramos bebês e etc. e tal, éramos amamentados pela nossa mãe, né? Que isso importa para a gente? Nenhuma importância tem. Vamos lá. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Resposta: como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Quer dizer, quando o cara morre, né, a pessoa morre, aí como ele vai considerar aquele corpo? Ele, graças a Deus, por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Resposta: quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Pergunta: ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Kardec também faz umas perguntinhas bem... Resposta: algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado, sobre o qual considera as coisas terrenas. Quer dizer, eu acho que os ossos estão se lixando para isso. Agora, quando fala de objetos, sim, porque quando o espírito é muito preso às coisas materiais, ele vai ficar preso às coisas da matéria, vai se preocupar com os bens dele, e isso vai para ele ser um sofrimento.
Ele vai ter que aprender a se desprender disso, né? Agora vamos lá. O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Resposta: o espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, porém, é o pensamento que o atrai para vós, e não seus objetos. É que tem gente que pensa que a roupa da pessoa vai trazer o espírito de volta. Ah, vou guardar essa roupa aqui para lembrar dele. E ele vai estar sempre aqui. Não, a roupa não faz isso. Nós, ao lembrarmos dele, é isso que faz a presença deles, quando nós nos lembramos deles. É assim que a coisa acontece. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhe faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espírito. Quer dizer, sente das lembranças de certos sofrimentos e dores e vê que fora do corpo eles não sentem mais esses sentimentos, essas dores. Então, eles têm mais liberdade. Pergunta 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Resposta: somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. É claro, aquele espírito que é muito preso à matéria vai sentir uma falta tão enorme, não é verdade? Tal o homem adulto que despreza tudo aquilo que fez delícias da sua infância. Que é que o espírito tem mais compreensão, né? Ele não pode dar valor algum às coisas da matéria. E é assim que tem que ser. 314. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo ter-os deixado inacabados, que é trabalho útil, né? Você lamenta? Resposta: não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Quer dizer, ele não abandona nem fica chateado. Ele vai inspirar outros a continuar aquele tipo de trabalho. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos, ok? Então esse é o objetivo principal, fazer o bem. Pergunta 315. Aquele que deixou trabalho de arte, de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Resposta: segundo sua elevação, ele o julga sob outro ponto de vista e, frequentemente, condena aquilo que mais admirava. Está no outro plano, né? Claro. Ele vai ter uma percepção melhor das coisas. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra pelo progresso das artes e das ciências? Resposta: isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. A preocupação é a elevação moral, né, minha gente? Os espíritos depois da morte conservam o amor à pátria? Resposta: é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a Terra, ela está onde possui mais pessoas simpáticas. Quer dizer, se ele viveu aqui vai ter mais gente simpática. Mas a pátria é todo o universo. É assim que o espírito mais elevado vê. Né? Não se fixa na Terra, num país. Vamos lá. E ele continua dando uma nota aqui. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Vocês estão entendendo?
Então a percepção que o espírito tem, quando chega na parte espiritual, variam ao infinito. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a Terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos superiores, né? Quando vem aqui na Terra, olha, e estão vendo que, né, nós estamos bem necessitados de ajuda. Então, os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários, e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles existem alguns mais sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então está falando aqui a parte espiritual que cerca o nosso planeta, que habita, né? A espiritualidade. Tem os mais elevados, que vêm aqui com o propósito de ajudar, de orientar. Eles observam e veem que, na maioria das vezes, né, nos preocupamos com coisas sem importância, às quais damos tanta importância, né, das coisas materiais principalmente. E na maioria daqui são aqueles que estão em volta, que vão reencarnar, e etc e tal. Eles se metem em tudo na nossa vida. Somos nós, daqui algum tempo, quando desencarnarmos, provavelmente. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnado? Quer dizer, para melhor sim, né? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode algumas vezes ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Pergunta 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Resposta. Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde ele se reconhece perfeitamente, à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Quer dizer, ele está perguntando, já que a gente viveu na parte espiritual, por que a gente fica atordoado quando voltamos para ela? É simplesmente, ele falou aqui, mas é simplesmente você sai de um estado, né, que teu corpo está, né, prendendo você, na verdade, você espírito está preso no corpo, para retornar a uma parte sem corpo. Então esse impacto, essa diferença de ambiente, vai gerar um certo transtorno para o espírito, vai ficar atordoado, vamos ficar atordoados, perturbados, depende de cada um, essa perturbação varia ao infinito, já falaram lá atrás, vocês estão entendendo, mas é só para alguns é um momento curto, para alguns um momento médio, para alguns momentos longos, varia ao infinito, ok? Vai depender do tipo de vida que tivemos aqui na Terra. Agora vamos lá, comemoração dos mortos funerais. Pergunta 320.
Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Resposta: às vezes, mas o que podeis crer? Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Quer dizer, depende, né, da lembrança, né? Se são felizes, eles ficam satisfeitos, se a lembrança for boa. Se são lembranças ruins, eles realmente vão se sentir, né, incomodados. Agora, se eles foram infelizes aqui na Terra, quando sair da Terra, vão ficar, né, se sentirem aliviados. Vamos lá. 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que irão orar sobre seus despojos ou sobre seus túmulos? Resposta: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Quer dizer, não é porque é esse dia que eles virão. Qualquer outro dia ele pode vir. Pergunta: esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Quer dizer, no dia dos finados, essa comemoração, então os filhos vão tudo para lá, para a sepultura, comemorar alguma coisa? Resposta: nesse dia, eles estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Eles não vão lá para ver espetáculo, as pessoas, tá cheio de gente, vamos para lá. Não. Eles vão lá mais porque seus parentes pensam neles. Certo? Por isso. Vão para se aproximar dos parentes com mais facilidade. Não é verdade? Aí pergunta aqui, sob que forma, aí comparece, e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta: sob a forma que eram conhecidos como encarnados. Pergunta: os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao ver que ninguém se lembra deles? Resposta: que lhes importa a terra? Não se prende senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que tenha, que retém o espírito. Além, ele tem todo o universo para si. Mas se ninguém está chorando por ele, para quem vai fazer lá no cemitério? Fala para mim. Vai se preocupar com isso? Ele tem todo o universo. Ele pode não ter deixado amigos aqui nessa vida, mas ele tem muitos amigos do outro lado. 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem, já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Ele está repetindo bastante, reafirmando aqui que a prece é tudo, pensamento. 324. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos, assistem às suas inaugurações e as veem com prazer e ficam super satisfeitos que botaram estátuas de pereré parará? É assim? Vamos lá a resposta. Muito. E aí comparece quando podem, porém, são menos sensíveis às homenagens que lhe prestam, que é a lembrança. Quer dizer, eles estão mais ali pela lembrança. Não estou suportando se a estátua é grande, pereré, parará. Vamos lá. De onde proveu o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que noutro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é o sinal de inferioridade do espírito? Resposta: a afeição do espírito por certos lugares. Inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para o espírito elevado? Quer dizer, é uma coisa moral também, né?
Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? Pergunta. A união dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Resposta. Não é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados? Se essa reunião pouco importa ao espírito, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Para o espírito pouco importa. Mas para nós que estamos aqui, essas lembranças se fortalecem nesses momentos. Para alguns, né? 326. A alma voltando à vida espiritual fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais. Já falou isso e fica repetindo a mesma pergunta. Vamos lá. Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos de sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. O espírito assiste ao seu enterro? Resposta. Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa se está ainda perturbado. Quer dizer, às vezes assiste, mas não está entendendo nada daquilo que está acontecendo. Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro. Quer dizer, ele fica, lisonjeado quando vê muita gente no seu enterro. Resposta, mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. Depende do sentimento que anima as pessoas, não é verdade? Pergunta. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Resposta. Quase sempre Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto e a decepção que experimenta vendo a cobiça dos que partilham seus despojos o esclarece sobre seus sentimentos, mas sua vez virá. Quer dizer, Deus permite porque para ele ver o resultado daquilo que ele praticamente criou no meio social, no meio familiar. Pergunta 329. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos, entre todos os povos, testemunha pelos mortos, é um feito da intuição que tem da existência futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Bem, esse foi um pouco mais curto, né? Essa parte 8. Oitava parte. Terminamos assim, por assim dizer, o capítulo 6. E vamos adentrar no capítulo 7. Então, meus amigos, é aqui. Essas informações, nós estamos vendo que cada espírito vê as coisas do seu ponto de vista, das suas preferências pessoais, ok? E que o desencarne é para todos, uma fatalidade. Todo mundo que está encarnado vai desencarnar em ponto final. Agora, cada um desencarna de uma forma diferente do outro. E cada um recebe e passa por esse processo de forma diferente. Varia ao infinito. Isso é de acordo com o sentimento, com a vida que esse espírito levou,
com as atitudes, né? Qual foi a causa da morte, por aí vai. Para o infinito, não é uma regra para todos. Por exemplo, nem todos os suicidas vão sofrer do mesmo jeito quando desencarnarem, ok? Alguns nem sofrem, ok? Por que isso? Porque é colocado na balança, na justiça divina, tudo que levou ao suicídio, o que esse espírito, quando estava encarnado, fez, né, as suas atitudes, e por aí vai. É uma variação ao infinito. Por isso que todo desencarne, todos variam ao infinito, né? A condição que o espírito chega do outro lado, e o amparo que ele recebe, e quando ele desperta, e por aí vai. Ok? Então, meus irmãos, fica aqui, esse capítulo foi um pouco mais curto. Eu quero agradecer a vocês a presença e a contribuição de vocês, porque ninguém faz nada sozinho, não é verdade? Então, quero pedir a vocês, sempre peço no final, que deem o seu like ali para ajudar, né, o canal e para contribuir com a gente também, porque, querendo ou não, a gente acaba conseguindo alcançar o maior número de pessoas e ajudar o maior número de pessoas. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Não se esqueça de dar aquele like, aquele joinha, né, e se inscrever no canal. A inscrição é gratuita, vocês sabem disso, né? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, fui.